Então, no dia 13 de janeiro de 2026, mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de um dos advogados do presidente, ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Assim, não que eu tenha político de estimação, mas eu acho que deveria haver um bom senso, visto que o ex-presidente da República tem passado por vários problemas de saúde, tanto físico, psicológico e mental. Tanto que ele caiu lá onde ele se encontrava. Teve que ir para o hospital, voltou. Eu não consigo entender por que isso está acontecendo no nosso país. Atualmente o que mais ocorre é todo mundo que tenha voltado para a linha da direita e que tenha preocupação com a família, preocupação com acabar com a corrupção, a má conduta que está acontecendo no nosso país, vem sofrendo sanções penais muito graves. Que nem lá no 8 de janeiro. Se você me perguntar se está certo, claro que não, porque eu acho que depredação de patrimônio público é errado, totalmente errado. Agora, que o ministro tem e aplicou sanções muito pesadas, eu acho que sim. Poderia sim as pessoas serem apenadas, porém não com um grau tão alto de cada pena. Até porque o custo do juro custa muito caro para o Estado, né, a quantidade de pessoas ali que foram apenadas. E isso eu acho que está se tornando meio que ilegal, parece mais perseguição política do que você querer aplicar uma sanção que é até engraçado, porque parece que ele faz o inquérito policial, fez o inquérito, né? Achou todas as provas que ele precisava, sancionou e apenou, igual o ministro Moura fez na época do Lula. Aí a gente começa a ficar preocupado. Por quê? Porque é algo que aparece não ser mais só dentro da lei, mais perseguição e algo pessoal. Outra coisa que me chamou a atenção foi que essa semana a mulher, então, do ex-presidente Michele Bolsonaro, fez um clamor quase que público ali, pedindo para que as autoridades olhassem para o que está acontecendo com o ex-presidente, visto que ele está precisando de cuidados médicos e precisa ser dentro de casa. Eu acredito que o juiz poderia sim mandar que ele cumprisse essa pena em casa, alternativa em casa, né? A desculpa é que eles alegam que ele quer fugir, mas não quer fugir. Na verdade, porque um homem que assumiu um grau, no maior grau, que foi presidente da República, não fugiria, né? E eu venho prestar minha solidariedade ao ex-presidente e à família, e não porque eu sou de direita, extrema direita, o pessoal fala, ou esquerda, porque o partido político tudo é igual, o que vale é o caráter de cada um. E eu acho que um presidente que falava o que ele falava, com a coragem que ele falava, eu acho que isso que tornou um pouco preocupante para muitas pessoas. Um presidente que queria combater a violência veemente, sem medo, falava sem pensar. Não, ele falava o que ele pensava, que o crime tem que ser combatido firmemente, que os lares hoje estavam totalmente distorcidos, né? As famílias sendo destruídas por ideologias, queriam que os filhos, né, na verdade nem os filhos, mas sim nas escolas, os pais tivessem mais autoridade nas escolas, porque a ideologia nas escolas hoje está totalmente mudando o sentido das coisas, e ele queria que os pais pudessem ter autoridade para que seus filhos pudessem ter uma educação melhorada, né? Porque ele falava bem claro em relação à juventude, como é que estava crescendo, hoje jovens se perdendo para as drogas, meninas novas, ele falava mesmo, né? Com a sua sexualidade muito nova, engravidando, e aí acaba perdendo a sua juventude, não tem condições de manter.
E eu acho que parece mais medo do que o desejo das pessoas quererem mudar o país, porque o presidente não tinha medo de falar o que falava. Ele falava firme, mas ele falava sempre entre pátria, família e religião, que era a fé em Deus, onde é uma base, ter a família, né, como base de tudo para que a gente possa estar caminhando firme, né? A fé em Deus, não que eu queira e acho certo falar de política dentro das igrejas, mas ele acreditava e eu acredito também que é muito importante que as pessoas tenham fé em Deus, que o evangelho possa estar nos lares, que o lar isso é muito importante para a família, né? E ele falava mesmo, falava e não tinha medo de falar. Então isso começou a incomodar muita gente, porque combater o crime, combater a corrupção, combater esse monte de coisas erradas, não dá certo. Ele era um presidente que estava representando e representa milhares de famílias brasileiras. Representa uma população que esperava um presidente que tinha coragem de falar o que ele falava. Um presidente que não tinha medo de ninguém. E a partir daí ele começou a sofrer esse monte de sanção após perder a eleição. Como pode um ex-presidente da República sofrer tanta perseguição? Isso já não é mais, está dentro da lei, tá? Na verdade, parece que era algo pessoal, político. Porque o ex-presidente não tinha medo de falar o que falava. Falava sem medo. Falava o que achava que estava certo e estava errado. Foi para cima da violência sem medo. Foi para cima da corrupção sem medo. Ele buscava um país melhor, um país mais justo. E então, o que ocorreu foi isso aí, né? Aqui eu não estou querendo defender direita, esquerda e centro, mas vamos parar um pouquinho para pensar. Por que tanto medo? Por que as pessoas estavam com tanto medo dele ser eleito ou com medo dele ganhar a próxima eleição? Né? Um presidente que agora poderia vir à próxima eleição, ganhar uma eleição e voltar a lutar por um país melhor, pela sociedade melhor e mais justa. Lutar para que as pessoas que trabalham na segurança pública não trabalhem com tanto medo e receio, né? Porque quem sabe é de segurança pública sabe que o dia está complicado, qualquer coisa que você faz, a justiça vem em cima de você com uma força de violência tão forte que você acaba com medo de fazer alguma coisa, né? Vamos esquecer então um pouquinho o lado do partido, da parte política dele, vamos falar como ser humano, né? Um homem que tem moradia fixa, um homem que teve vários anos na vida pública, com mais de 70 anos, não cumpriu sua pena em casa, ocupou o maior grau de autoridade do nosso país como ex-presidente. Vamos falar como ser humano, vamos falar como pessoa digna e honesta. Qual ser humano acha justo isso? Você querer impor e não deixar que a pessoa esteja cuidada dentro da sua casa, pelos seus próprios familiares. Porque a família também sofre, a família sofre junto, né? A família está sofrendo porque não é só um homem, é um pai de família, é um esposo, tem seus filhos, tem seus netos e representa milhões de brasileiros que esperavam encontrar um político que tinha coragem e peito de falar a verdade, que não suportava e não aguentava mais ver pessoas se corrompendo, crianças, jovens, né? Adultos sendo manipulados, perdendo sua dignidade, lares destruídos. Então eu acredito que chegou uma hora das pessoas começarem a fazer um clamor público, não igual aquele Rio de Janeiro, com violência, quebrando, destruindo nada, mas pedindo, falando, sei lá, compartilhando esse vídeo, qualquer coisa. Mas está na hora da gente começar a abrir nossos olhos, porque os valores estão mudando e invertendo. Qual pai que não gostaria de poder participar mais na escola ali e ver como é que estão os seus filhos, como é que é a educação? Não achar normal certas coisas que falam e fazem. Achar normal que hoje fumar maconha é normal, uma menina de 14 anos engravidar é normal, certas coisas que estão acontecendo e destruindo o lar brasileiro.
Então eu falo e acredito que, independente, eu sei que seus opositores, né, os outros partidos que não têm o mesmo ideais dele, queiram ou não, entendam uma coisa: o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, representa milhões e milhões de famílias brasileiras. Milhões de famílias brasileiras que queriam e querem o melhor para a sua família, o melhor para os seus filhos, o melhor para as suas vidas. E eu quero que vocês reflitam nisso aí, porque tá muito estranho. Isso não é só pena, é perseguição também, tá? Isso aqui não é coisa de extremista, não. É coisa de realidade. Chega dada a hora que você tem que falar assim: ó, já saiu da política pro pessoal. Parece que estão vendo uma monarquia hoje, né? Agora, antigamente, o rei fazia o que queria e o que não queria. É o que está acontecendo hoje. Algumas autoridades fazem o que querem e o que não querem, e ninguém pode fazer nada ou falar nada. É isso aí, minha opinião. Não mudei meus ideais, nem meu pensamento, como todo mundo acha que eu mudei, mas eu acho que a gente rever alguns conceitos, porque a gente tem filho, a gente vai ter nossos netos, a gente vai ter uma geração na frente que precisa estar melhorada, uma geração que precisa aprender o que é certo e errado, não está se perdendo no mundo que estamos vivendo hoje. É isso aí, deixe seu comentário, se você acha que eu estou certo ou errado.